Esther, capítulo de número 2, versículo de número 7, diz-nos assim a palavra do Senhor: Este criara a Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai e nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã aos cuidados de Regai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Regai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também ele dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Um pouquinho adiante, o verso 15 diz assim: Chegando, pois, a vez de Esther. Chegando, pois, a VG? Chegando, pois, a VG? Diga para quem está ao seu lado: a sua vez vai chegar. Aleluia. O capítulo 2 do livro de Esther mostra para nós um momento de ascensão, um momento de crescimento, e é o capítulo 2 o responsável por nos ensinar como Esther conseguiu ascender e chegar a um ponto elevado, a chegar a um nível de rainha. Interessante notar que ela era uma órfã que morava, de certo modo, de favor com um tio, e ela ascendeu deste posto de órfã, de alguém que tinha passado por uma tragédia muito grande na vida, e ao posto mais elevado que uma mulher poderia ocupar naquele tempo, que era o posto de rainha. E o capítulo 2 mostra para nós como essa transição na vida de Esther se sucedeu, mas eu preciso te explicar um fato do capítulo 1, que é intrinsecamente ligado com o capítulo 2, que é a ausência de uma rainha no reinado medo-persa. O capítulo 1, a partir do verso 1, mostra para nós o contexto. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, a partir do verso 1 do capítulo 1, mostra para nós o contexto em que se deu a história de Esther. Sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Mais adiante mostra para nós o reinado de Assuero, era muito vasto, era muito poderoso, e o texto mostra que ele fez uma festa, ele resolveu organizar um banquete. Imagine você uma festa suntuosa, uma festa muito bonita e muito prolongada também, pois a Bíblia diz que foram 180 dias de festa. Esse rei gostava muito de festa. Imagine você um Natal de 180 dias, ou um carnaval de 180 dias, que seria algo esquisito e ruim demais. Então foram 180 dias de festa, 180 dias de comida, 180 dias de bebida, 180 dias de música, de dança, e no findar desse período, o rei convocou a rainha, que se chamava Vasti, para que ela viesse à sua festa e se apresentasse para o povo. E a Bíblia nos dá conta de que Vasti disse não a uma ordem do rei. Vasti disse não ao convite do rei. O rei a chamou, a convocou, a convidou, e ela insistiu e não obedeceu à ordem do rei. Por causa disso, o rei ficou furioso, tomou conselho com os sábios, e os sábios disseram para ele: se nem a rainha está te obedecendo, vai ser um mau exemplo para o reinado inteiro, e o rei vai cair em descrédito. Então, por causa disso, Assuero expulsou Vasti do reinado, e por causa da desobediência, Vasti perdeu a coroa. Por causa da desobediência, Vasti perdeu acesso à presença do rei. Por causa da desobediência, Vasti perdeu todas as regalias do palácio, e isso é um parêntese que a gente pode abrir e refletir, porque por causa da obediência, por causa da desobediência, tem muita gente perdendo muita coisa. Por causa da desobediência, tem pessoas perdendo acesso à presença do rei. Por causa da desobediência, tem pessoas perdendo comunhão com o rei, tem pessoas perdendo a posição que o rei a colocou. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer essa palavra: ainda que obedecer seja mais difícil, porque obedecer às vezes implica em dizer não para aquilo que a gente quer, ainda que obedecer seja mais difícil, obedecer é melhor do que sacrificar.
obedeça a palavra do rei. Se a palavra diz para não fazer, não faça. Se a palavra do rei diz para não ir, não vá. Obedeça a palavra do rei. Eu creio que não existe palavra mágica, eu creio em palavra profética, e uma das palavras proféticas mais importantes para ser abençoado é a palavra obediência. Eu profetizo que Deus tem bênçãos para os obedientes nesta noite. Então Vasti desobedeceu e por causa disso ela foi expulsa do reinado. O tempo passou e quando o capítulo 2 se inicia, nos diz que, passado o tempo, o rei sentiu um pesar no coração, porque o rei estava reinando, o trono do rei estava posicionado, ele era o rei, e do lado do trono do rei ficava o trono da rainha, de modo que ele sente um pesar, porque ele percebe que ele tem um palácio, ele tem um trono para uma rainha se assentar, ele tem uma posição de rainha para uma mulher, mas a posição está vaga. Então, alguns historiadores que dizem que o trono da rainha ficava ao lado do trono do rei. Então imagine você essa cena, o rei está sentado no trono do rei, e do lado do trono da rainha desocupado, uma coroa para uma rainha colocar na cabeça desocupado, já estava tudo pronto, só faltava a mulher para assentar naquele lugar e tomar posse daquele lugar. E essa é uma lição interessante de Esther, é que Esther não sabe de nada ainda, ela vem de uma história sofrida, ela está vivendo na casa do tio, mas lá no palácio de Assuero já tem um trono pronto aguardando a vida dela. Ela vive uma vida simples, uma vida modesta, talvez nos afazeres cotidianos na casa de Mardoqueu, e ela não tem noção que já tem um trono pronto para ela, já tem uma coroa pronta para a vida dela, já tem um lugar de honra para a vida dela, e você entrou aqui essa noite, você não tem ideia, mas Deus já tem um lugar pronto para você. Deus já tem uma posição pronta para você, Deus já tem uma bênção pronta para você. Essa noite você vai aprender que não é a bênção que Deus está preparando, é você que Deus está preparando para aquilo que já está pronto para a tua vida. Eu quero profetizar que a empresa multinacional que você vai trabalhar já está pronta, a casa que você vai comprar própria já está pronta, o apartamento que você vai morar já está pronto. Deus me trouxe aqui para te dizer, se prepara você, porque a tua bênção já está pronta, aleluia, glória a Deus, já está pronto. E se está pronto, por que eu não tomei posse ainda? Se está pronto, por que não chegou na minha vida ainda? Se está pronto, por que eu não alcancei isso ainda? Não é porque a bênção não está pronta, é porque você ainda não está pronto. E eu tenho aprendido que Deus só nos dá algo depois que Ele nos prepara para esse algo. Deus não nos dá algo para a gente perder. Tudo aquilo que você recebe sem você estar preparado, você perde. O inimigo te toma, a tentação te rouba. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele vai te preparar, porque quando Ele te der o que Ele vai te dar, a fofoca não vai tomar, a inveja não vai tomar, o diabo não vai tomar. Ele está te preparando, porque ninguém vai arrancar da tua vida o que Ele vai colocar em nome de Jesus. Então, o capítulo 2 é essa preparação de Esther para um lugar que já estava pronto, para uma posição que já estava pronta. O versículo 7 mostra para nós 2 pontos, ou melhor dizendo, um ponto interessante sobre essa preparação. Olha o que diz o verso 7, porque Esther não tinha pai e nem mãe, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Esse é um ponto importante. É o primeiro ponto marcante de Esther, é o sofrimento dela, é a perda do pai, é a perda da mãe. Irmãos, perder alguém, perder um ente querido dói muito, é uma perda muito grande, é um sofrimento que a gente passa, mas esticando um pouco mais isso é um ponto da preparação, porque as perdas fazem parte da vida de todo vencedor. Por mais que alguém pense que vencedor é aquele que sempre vence, não é. Vencedor é aquele que continua meio em meio às perdas e às derrotas da vida. E você precisa entender que se Deus tem um projeto para você, se Deus tem um lugar de honra para você, Ele vai te preparar através das perdas da vida, Ele vai te preparar através das dores da vida, Ele vai te preparar através dos sofrimentos da vida. Por quê? Porque ninguém
amadurece sorrindo, mas dá para amadurecer chorando. Ninguém amadurece comendo picanha, arroz com brócolis, batata frita, mas dá para amadurecer no feijão e farinha. Ninguém amadurece com muito dinheiro, pulando da conta, sem saber onde colocar de investimento, mas dá para amadurecer na escassez, tendo que administrar pouco. Eu tenho uma palavra para você: isto que você está olhando e está dizendo é um sofrimento, Deus está olhando e está dizendo é uma escola. O que você está olhando e está dizendo é uma derrota, Deus olha e diz é um treinamento. O que você olha e diz é uma dor, Deus olha e diz é um amadurecimento para a sua vida. O que você olha e diz, pastor, foi uma tragédia, Deus olha e diz é um processo que eu estou te colocando para você sair melhor. Fica em paz, porque Deus tem o controle da tua vida e Ele está te preparando através das dores e das perdas que você está vivendo. Ninguém amadurece sorrindo. Então, se você está chorando, é sinal de que Deus está te preparando, é sinal de que Deus está te treinando. E igreja não é playground, igreja não é parquinho, igreja é quartel-general de preparação. Deus não está interessado em ter filhos mimados, Deus está interessado em ter filhos preparados. Deus está interessado em te preparar, em te treinar, em te adestrar para aquilo que Ele tem para a tua vida. Então, o primeiro ponto da preparação de Esther é o sofrimento, é a dor, é a perda. Agora é interessante que o mesmo versículo que mostra que ela perde o pai e perde a mãe, também mostra que ela não perde a formosura do semblante, também mostra que ela continua com o semblante formoso, também mostra que essa perda não desfigurou ela. E você precisa entender uma coisa: quando é o diabo que está por trás de um processo de sofrimento, ele maltrata a pessoa de um jeito. Você já viu aquelas pessoas que se envolvem com questões de drogas e outras coisas, e a pessoa vai no fundo do poço, e aí quando você olha para o rosto dela, ela tem 30 anos, mas parece que tem 60, é porque é o diabo que está por trás de um processo de dor. Agora o crente não, quando ele está enfrentando uma dor, uma luta, e é Deus por trás desse processo, ele não perde a formosura do semblante. Você olha para o rosto dele, está brilhando. Você olha para a boca dele, tem glória a Deus, tem aleluia, ele levanta a mão. Quem olha assim na igreja nem sabe o processo que ele está passando, a dor que ele está passando. Sabe o que é isso? É Deus que está no controle desse sofrimento. E quanto mais você está sofrendo, mais óleo, mais graça, mais unção, mais poder. O sofrimento não vai tirar o brilho do teu rosto, nem a alegria do teu coração. Aleluia! Então ela perde o pai e ela perde a mãe, mas não perde a formosura do semblante. Quem olha para Esther vê que o rosto dela brilha. Acontece o edital ou a convocação de Assuero, e Assuero fez uma espécie de, foi um primeiro aí Miss Universo da história, se a gente puder colocar assim, porque ele chamou mulheres de tudo quanto era lugar do seu reinado, e elas viriam à presença dele no palácio, e ele conheceria uma por noite, e a que ele se agradasse seria a futura rainha do reinado medo-persa. E nesse contexto, Mardoqueu tinha um acesso ao palácio. Aí o texto diz que ele pega Esther e leva Esther para a casa do rei, e essa é a primeira mudança brusca que Esther vai ter na realidade dela, é que ela vive uma vida na casa do tio, agora ela vai ser levada para a casa do rei, e vai chegar mais perto do que é o propósito de Deus na vida dela. Eu vim profetizar essa noite, que você vai sair da casa do tio para a casa do rei, aleluia. Você vai chegar mais perto daquilo que é o propósito de Deus na tua vida. E aí na casa do rei, conforme ela vai se aproximando do propósito, daquilo que é o chamado da vida dela, aquilo pelo qual Deus a fez, a preparação vai tomando outros moldes. O texto diz que quando ele leva Esther para o palácio, Esther é vista por um homem chamado Regai, que era um eunuco responsável pelo cuidado das mulheres, e o texto diz algo interessante, que é o que acontece sempre que Deus tem um propósito com você em um lugar. O texto diz que Regai achou graça em Esther. Deus tem um propósito com você, e Ele vai fazer certas pessoas acharem graça em você, aleluia. Gente vai olhar para você e sem nem entender vai gostar de você, e Deus vai tocar para abrir portas para você.
você, para o nome dele ser glorificado. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Então Hegai acha graça em Esther, e a primeira coisa que ele dá para ela é alimentação. Quando ela chega no palácio, Hegai olha para ela e vê que ela precisa comer agora uma outra comida. Você imagina essa mudança, que é uma mudança muito grande, da casa do tio para a casa do rei. E aí a primeira coisa, uma das primeiras coisas que Hegai dá para ela é alimento, é alimentação, é a porção do rei. Isso aqui também é muito importante, irmãos, porque Esther está se aproximando do propósito, está se aproximando do dia do encontro com o rei, e a alimentação é fundamental para a conclusão de propósitos de Deus na nossa vida. Esther se alimentava agora da comida do rei, do alimento do rei. Ela não comia mais uma comida mais simples, agora ela comia um outro tipo de alimento. E a pergunta que eu quero fazer a você, que sabe que Deus tem um projeto na tua vida: que tipo de alimento você está se alimentando? De que tipo de alimento você está se alimentando espiritualmente falando? Os nutricionistas dizem que você é o que você come. Então, se Deus tem um propósito na tua vida, e se você quer viver esse propósito na íntegra, você precisa ter cuidado com o tipo de alimento que você come. Não adianta você dizer que Deus tem um propósito e você se alimenta de coisas indevidas no YouTube, você se alimenta de pessoas que não têm credibilidade nenhuma para passar, você se alimenta de gente que infelizmente passa mais o mal do que o bem, que subverte valores da sua fé. Deus te trouxe aqui para te dizer: cuidado com a sua alimentação. A melhor alimentação da qual você pode se alimentar ainda é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Palavra, irmãos, é alimento saudável. Palavra é alimento que faz bem. Palavra para alimentar a tua alma. Se você quiser viver propósito, você precisa aprender a se alimentar da palavra. Um dia Jesus estava pregando a palavra e havia uma multidão no entorno dele, e ele começou a dizer: os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí Jesus foi endurecendo o discurso, foi apertando a mensagem, e a multidão que só queria comer uma comida mais leve e apetitosa foi saindo, só ficaram os 12. Jesus virou para Pedro e para os 12 e falou: e vocês também não vão embora não? Aí Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Muitas vezes o alimento que Deus vai te dar para comer não é o que você quer comer. Às vezes a mensagem é de confronto. Por quê? Porque Deus quer te mudar, e aquilo que a gente não confronta, dificilmente a gente vai conseguir mudar. Às vezes a mensagem é dura: é larga o marido que não é o teu, a mulher que não é a tua, não mete a mão naquilo que não é teu, para de cobiçar aquilo que não é para você. Às vezes a mensagem é dura, mas é o alimento que vai te levar para o céu e vai te fazer viver os propósitos de Deus nessa terra. Eu tive uma experiência quando muito novo. Eu ainda sou jovem, mas eu era garoto, saindo na pré-adolescência, adolescência. Eu arrumei um trabalho com uma tia que tinha um comércio, e eu lembro que o primeiro pagamento meu, com ela eu peguei, e eu lembro que eu peguei esse pagamento, eu falei: eu quero comer um hambúrguer do McDonald's, com o meu dinheiro. E eu lembro que eu fui no restaurante, a atendente veio, e eu falei para ela: eu quero o melhor que você tiver aí, eu quero comer. Aí ela falou assim para mim: o melhor é o que parece mais na propaganda. Eu falei: é o da musiquinha? Alface, queijo, molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim, super Big Mac. Eu falei: esse aí eu quero. Ela falou: então tá bom. Ela fez lá, eu paguei, daqui a pouco ela veio com batata frita, aquele trio, que é maravilhoso, né? Para engordar a gente. Peguei aquilo e fui comer. Eu abri, eu gosto muito de ketchup, eu entupi de ketchup o negócio. Aí eu lembro que eu comi, irmãos, antes de eu chegar em casa, me deu um negócio no estômago. A comida, aquele dia fez muito bem na minha boca, porque era saboroso, mas no meu corpo não fez bem. Aí, há uns dias atrás, eu estava vendo esses canais aí de documentário, e eu vi que um homem se propôs a ficar um mês inteiro comendo só hambúrguer e batata frita em fast food.
No 15º dia, o médico falou para ele: você vai ter que parar essa experiência, porque o seu corpo vai minguar e você vai ter consequências gravíssimas após isso. Não dá, no 15º dia. Por quê? Porque aquilo, às vezes, é apetitoso na nossa boca, mas faz mal para o nosso corpo. Então, preciso te dizer que, às vezes, é um jiló que Jeová tem, mas come, porque é o que vai te levar para o céu. Mereci um glória a Deus mais empolgado da tua parte. Às vezes a mensagem é dura, mas se alimenta dela, porque é a mensagem que vai te levar para o céu e te fazer chegar mais perto do propósito. Aleluia. Aí ele dá para ela alimentos. Outra coisa que ele dá para Esté, que é interessante, ele dá 7 moças de respeito da casa do rei para Esté. São essas moças que vão ensinar Esté a andar no palácio. 7 moças de respeito são elas que vão ensinar Esté a se vestir como uma rainha, porque Esté está acostumada com uma vida simples, na casa do tio. Agora ela vai estar participando de um concurso para ser uma rainha. Então essas moças vão ensinar Esté a andar como rainha, se vestir como rainha, falar como rainha. Essas moças vão influenciar o comportamento de Esté para ela se comportar como uma futura rainha. Você entendeu isso? Diga aleluia. Porque quando Deus tem para você um lugar nobre, esse lugar nobre exige de você um comportamento nobre. Eu vou repetir isso: lugar nobre exige de você comportamento nobre. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que quando Deus quer nos colocar em lugares, a gente precisa abrir o nosso coração, abrir a nossa vida e deixar Ele mudar comportamentos em nós, mudar coisas em nós. Eu me recordo, falando disso, que há um tempo atrás eu fui pregar numa igreja, era aniversário da igreja, estou falando de lugar nobre. Aí preguei nessa igreja. Quando acabou a mensagem, o pastor anunciou, tinha um determinado deputado na igreja que tinha ajudado, e ele apresentou. Aí quando acabou a reunião, eu fui para a porta da igreja para ficar com os materiais, e um obreiro me pegou pela mão e falou: não, você não vai para a porta não, tem um jantar especial para você e para a excelência deputado fulano de tal que está aí na igreja. Falei: ok, maravilha. Aí fui com a minha esposa, e o obreiro me levou a uma sala superior, e quando eu cheguei lá, uma sala grande, com o deputado, ele estava com um grupo de pessoas, o pastor, e eu olhei para a sala, uma sala grande, irmãos. Você sabe que crente se alegra quando vê comida, não é verdade? No canto, uma mesona grande. Eu falei: meu Deus. E sentei na cadeira diante da mesa e falei: meu Deus, é hoje. Aí o deputado sentou do meu lado esquerdo, eu lembro como se fosse hoje, o pastor sentou na cabeceira e a minha mulher do meu lado direito. Só que aí quando eu olhei para a mesa, eu tomei um susto, porque eu vi 4 pratos assim, um dentro do outro. No canto 3 copos, 3 fileiras de talher de cada lado. Eu pensei: meu Deus, eu só preciso de um garfo e de uma faca para ser feliz. Irmão, aí eu olhei aquilo e falei: meu, por onde que eu começo? Porque eu venho de uma origem simples. Aí minha esposa percebeu a tensão, virou para mim e falou assim: faz tudo o que o deputado fizer. Aí ele dizia: eu quero um medalhão. Eu falava: eu também quero um medalhão. Aí dizia: eu quero aquilo ali. Eu falava: eu também quero aquilo ali. Aí teve uma hora que ele virou para mim e falou: nós temos gostos parecidos, não é verdade? Eu falei: só falta o senhor se entregar a Jesus para completar a bênção. Porque lugar nobre, irmãos, eu não poderia comer como eu como na minha casa, com garfo e uma faca apenas. Tem um protocolo. O lugar nobre exige de você nobreza. Você está entendendo por que às vezes o Espírito Santo choca com a tua natureza e ele fala ao teu coração: tem que mudar isso aqui, e você não entende? É porque ele tem um lugar de honra para a tua vida. É porque ele tem um lugar especial para você. Deixa ele mudar, deixa ele melhorar você, deixa o Espírito Santo tirar da tua vida o que ele quer tirar, acrescentar o que ele quer acrescentar, porque ele tem para você um lugar de honra que vai glorificar o nome dele. Quem entende isto essa noite, deixa o Espírito Santo mudar você. Então essas moças vão modelar Esté e vão ensinar Esté a se vestir como uma rainha, andar como uma rainha. A preparação vai continuando e vai ficando mais intensa. Preste atenção nisso, porque o versículo de número 12 diz que quando chegava a vez de cada moça para vir ao rei, ela passava por uma preparação específica e solitária, no óleo de mirra e no óleo de especiarias. É uma nota de rodapé da Bíblia de Estudo da Mulher,
que diz que esse processo de mirra e de especiaria que a mulher era submetida antes de ir ao encontro com o rei era assim: eles escavavam um buraco no chão e a mulher entrava dentro desse buraco. Ao redor da mulher eles colocavam brasas quentes, não a ponto de queimar a mulher, mas a ponto de aquecer muito o lugar. Aí vinha alguém por cima das brasas e jogava óleo de mirra. Aí vinha uma outra pessoa e tampava o buraco com um lençol, de modo que a mulher ficava agachada dentro da mirra, no calor intenso do lugar. A mirra evaporava, ia virando uma fumaça, e aquilo, o calor do lugar, ficava como uma espécie de sauna. Os poros da pele da mulher iam abrindo, e a mirra evaporada ia entrando nos poros dela. E por que é que tinha que ser mirra? É porque a mirra sarava os machucados, a mirra sarava as feridas. Antes de encontrar com o rei, Hegai submete ela ao tratamento da mirra para sarar as feridas dela, para sarar os machucados dela. Guarda uma coisa que eu vou te falar: quem chega machucado, machuca todo mundo quando chega. Quem chega ferido, fere todo mundo quando chega. Deus está dizendo: eu vou sarar o teu coração primeiro, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus quer sarar o teu coração de todo sentimento de mágoa, de vingança, desejo de mostrar para alguém alguma coisa. Deus está dizendo: libera o perdão que eu te faço avançar desse processo. Deixa a mirra entrar em você e o Espírito Santo sarar a tua vida em nome de Jesus. Sabe, enquanto você cultivar o sentimento de me viu na luta e não me ajudou, você vai me ver na bênção e eu vou te esmagar, você não vai chegar na bênção, porque não é assim no Evangelho. A gente não vence o mal com o mal, mas a gente vence o mal com o bem. Oh glória, eu sei que de repente você entrou aqui, já foi submetido a palavras de humilhação, às vezes você já foi submetido a atitudes de humilhação, às vezes um olhar de alguém te diminuiu, te humilhou, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: libera o perdão. É noite de você liberar perdão para alguém que te feriu. É noite de você liberar perdão para alguém que te maltratou. É noite de você liberar. Enquanto Esté estava lá no buraco, no óleo de mirra, e a mirra entrando e sarando as feridas dela, num lugar desconfortável, mas a mirra estava sarando ela. Deus vai te sarar esta noite. Aleluia, eu vou repetir isso para você tomar posse. Deus vai te sarar esta noite. Libera perdão, porque Ele tem um avanço para você. A mulher era submetida a esse processo na mirra, e após esse processo, o segundo processo era num óleo de especiarias. Era mais ou menos a mesma coisa, só que com outros elementos além da mirra. Guarda isso. O óleo de especiaria, a mulher entrava, a mirra era para sarar, o óleo de especiaria era para encher ela de coisas especiais, porque quando Deus tem um lugar especial para você, Ele te enche de coisas especiais. Deus quer te encher de coisas especiais, Deus quer te encher de graça, de unção, de virtude. Eu me recordo que há um tempo eu fui pregar numa igreja, e era um trabalho de irmãs, e eu estou falando de coisas especiais, e eu me lembro que na época ainda tinha aqui no Rio esse negócio de rádio, agora praticamente acabou, mas tinha muito Nextel, rádio, e eu lembro que eu fui pregar nessa igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, era um trabalho de congresso, e o pastor estava tentando tocar no rádio, e eu era o pregador e tinha uma cantora, e eu percebi o semblante do pastor um pouco preocupado. Ele falou para mim: Bruno, sobe lá para a nave da igreja, porque daqui a pouco eu vou, estou tentando contato com a cantora, uma grande mulher de Deus. E aí depois de um tempo ele subiu e deu a notícia para a igreja, que a irmã estava presa no aeroporto numa cidade, não ia conseguir chegar por causa de mudança de voo, etc. E eu percebi quando a igreja ficou um pouquinho triste, porque estava na expectativa de ouvir a serva de Deus, uma mulher de Deus. E aí o pastor sentou do meu lado após esse anúncio, e falou assim: eu vou te dar um pouco mais de tempo para pregar, porque a cantora não vai poder vir. Eu falei: ok. Aí daqui a pouco eles tiraram a oferta. Enquanto tiravam a oferta, chegou um papelzinho na mão do pastor, e era uma irmã de uma congregação pedindo uma oportunidade para cantar. Aí ele virou para mim e falou assim: você ia entrar logo agora, mas como tem uma irmã aqui pedindo oportunidade, eu nem conheço, mas falaram para entregar a oportunidade para ela, eu vou dar uma oportunidade para ela cantar um hino. Aí eu falei: ok, o senhor que manda. E aí ele chamou a irmã. Quando ele chamou, eu estou falando de coisas especiais, levantou uma irmã do canto, e ela veio com uma harpa cristã na mão, e o cabelo preso por um lápis, um coque preso por um lápis, roupa simples, o uniforme das irmãs,
E eu me recordo que ela pegou o microfone, abriu a harpa cristã e começou a cantar um hino que dizia assim: dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Irmãos, enquanto aquela anciã cantava esse coro, foi um mover no meio da igreja, uma unção foi derramada na igreja. Ela não fez um melisma com a voz, não foi um hino, foi um hino simples, mas ela estava cheia de algo especial de Deus na vida dela. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele quer te encher de algo especial, Ele quer te encher de graça, de virtude, de poder, de unção, para onde você chegar com a diferença, para você chegar em ambientes onde havia trevas e chegar à luz, para que Ele seja glorificado e pessoas sejam libertas, coisas especiais. Oh glória, que o Espírito Santo nos encha. Esté foi submetida a 6 meses no óleo de mirra, 6 meses no óleo de especiaria, e logo após isso, vai se aproximando o tempo. E é interessante que esse concurso, o rei conhecia uma mulher por noite. Enquanto Esté está sendo preparada, tem uma mulher indo ao encontro do rei. Enquanto Esté está sendo treinada, tem uma mulher indo ao encontro do rei. Isso é interessante em Esté. Nas entrelinhas a gente percebe. Não é porque tem alguém indo na frente dela que ela está desesperada para também ir. Ela está no tempo e na preparação de Deus para a vida dela. Porque eu creio que Esté tinha essa convicção: podem ir 10, podem ir 100 mulheres, podem ir 1000, aquilo que é meu está guardado em Deus. E você precisa ter essa calma no teu coração, essa esperança no teu coração. Podem ir 10, podem ir 100, fulano comprou, eu não comprei, fulano casou, eu não casei, Beltrano foi, eu não fui. Fique em paz, aquilo que é seu está guardado nas mãos de Deus e ninguém vai tomar. Fique em paz. E aí o texto diz no verso de número 15: chegando, pois, a vez de Esté. Chegando, pois, a vez de... Eu quero caminhar para encerrar profetizando: a sua vez vai chegar. Oh glória, eu vou repetir: a sua vez vai chegar. Pode parecer que não, mas vai chegar. A crise está por aí, mas Deus está dizendo: vai chegar a tua vez. Deus não depende de circunstâncias humanas. Recebe isso essa noite, talvez ainda este ano. A tua vez vai chegar e Deus vai ser glorificado. Aí quando a vez de Esté chega, Hegai chama ela no canto e diz para ela assim: minha filha, você só vai pegar o que eu te disser. Antes de a mulher ir ao encontro do rei, ela passava por uma espécie de sala do tesouro. A sala do tesouro é onde ficava a prata do rei, o ouro do rei, as especiarias, as riquezas do rei, e era basicamente esse o dote que a mulher recebia. Porque qual era uma das alegrias de quem participava das mulheres desse concurso? É que ela entrava na sala do tesouro, e o texto diz que ela pegava dali o que ela quisesse. Ela colocava aquilo no corpo e ia com aquilo para a presença do rei. Se o rei não gostasse dela, aquilo era uma espécie de dote que ela ia dar para a sua família, mudar a realidade da família dela. Era esse o dote. Então guarda uma coisa: quando Esté vai à sala do tesouro, Hegai vira para ela e diz: minha filha, eu vou te mentorear. Você só vai pegar o que eu te disser. Isso é precioso, porque quando Esté chega na sala do tesouro, ela vê a prata, ela vê ouro, ela vê panos importantes, preciosos, e quem sabe ela pode ser tentada a meter a mão em algo, e ela lembra da mentoria, do conselho de Hegai: só pega o que eu te disser, só pega o que eu te disser, só pega o que eu te disser. Por quê, Esté? Porque o teu negócio não é a prata e o ouro do rei, o teu negócio é ser escolhida para ser rainha ao lado do rei. Oh glória, você vai ter acesso às salas do tesouro, mas o teu propósito não é o tesouro, é a presença do rei, é estar ao lado do rei. Oh glória.
glória a Deus. Você pode levantar a mão para receber essa palavra. Nunca perca o teu propósito de vista. Ainda que você tenha acesso a salas de tesouro, mantenha-se no propósito que Deus te deu, que é a presença do rei. Ela pega só o que Hegai falou e vai com isso à presença do rei. Aí o texto diz mais à frente: e o rei amou a Esther. Eu tenho uma palavra para você: o rei te ama. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As outras mulheres que focaram na prata e no ouro tiveram um rei por uma noite. Esther, que focou no rei, foi escolhida para ser rainha e viveu a vida toda ao lado do rei. Então, quem foca na prata e no ouro, teve um pouquinho de prata e um pouquinho de ouro, mas Esther focou no rei. Irmãos, tudo que é do rei, basicamente é também da rainha. Se você focar na presença e no propósito, você vai ter muito mais do que está sonhando e imaginando. Você recebe essa palavra nessa noite? Fica de pé adorando a Jesus. Esther foi escolhida, e o texto diz que após essa escolha, o rei vai fazer um banquete para Esther. A história de Esther começa com um banquete que o rei faz. Depois, nesse banquete, o rei convida Vasti, e agora chega a vez de Esther, e vai ter um banquete para ela. Creia nisso. Você já presenciou o banquete de muita gente, mas vai chegar a sua hora e vai ter um banquete para você também. E Esther toma posse do lugar que estava reservado para ela. E eu quero dizer para você que entrou aqui essa noite, tem um lugar reservado para você na casa do rei. Tem um lugar guardado para você, próximo ao rei, ao lado do rei. E o que eu preciso fazer para tomar posse disso, desse lugar? Sai do seu lugar nessa noite e vem à frente entregar a tua vida para o Rei dos Reis. Eu quero te fazer um convite. Você quer entregar a tua vida para o rei, porque entende que ele tem um propósito na tua vida. Sai do teu lugar agora. Você quer voltar para os caminhos dele? Sai do teu lugar e vem à frente, que nós queremos orar por você. Sai do teu lugar e vem, que Deus tem um lugar de honra para você. Deus tem um tratamento que vai curar a tua alma. Deus tem algo para fazer em você e através de você. É hoje a tua oportunidade. O teu lugar já está guardado aqui há muito tempo. Sai do teu lugar e vem. É hoje a tua oportunidade. Eu vou te esperar aqui. Nós estamos te esperando aqui. Só você e Deus sabe. Aleluia. 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 Você pode adorar a Deus por estas vidas que estão vindo. Você pode render glória, graças a Deus. Aleluias. 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 Rompe hoje a timidez, sai do teu lugar e vem. De repente você já foi cristão, você já teve uma vida entregue ao Senhor, mas você acabou se afastando e deixou o processo parado pela metade. Você sabe disso, é com você que Deus está falando. É hoje a tua oportunidade de recomeçar. Sai do teu lugar e vem entregar a sua vida para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem entregar a sua vida para aquele que pode mudar você, para aquele que tem um propósito estabelecido para você antes da fundação do mundo. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sai do teu lugar e vem. Aleluias. Aleluias. Aleluias.
Jesus é bom, irmãos. Ele tem um lugar para você. Agora, cabe você tomar posse desse lugar ou não. Cabe você, a palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sai do teu lugar e vem para Jesus. Sai do teu lugar e vem. Vem porque Ele quer te curar. Ele quer sarar a tua alma, Ele quer tratar você. Aleluia, aleluia. Eu não sei de que tipo de olhares você já foi alvo, mas você precisa entender que o olhar de Deus é diferente do olhar humano, porque nós somos homens e a gente só consegue olhar de cima a baixo, mas Deus não é assim. Deus não nos olha de cima a baixo, Deus nos olha de dentro para fora. Ele tem um projeto na sua vida. Sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Estende as tuas mãos para cá em nome de Jesus. Estende as tuas mãos para cá em nome de Jesus. Nós vamos orar por estas vidas. Aleluias, aleluias. Estas vidas que estão tomando uma atitude de fé e vindo à frente, entregando as suas vidas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, nós te louvamos por estas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, perdoa-as de todos os pecados. Livra-as, Senhor, de toda a ferramenta preparada do maligno contra elas. Que de hoje em diante elas sintam a Tua presença no caminhar. Que de hoje em diante elas saiam daqui diferentes, caminhando num novo viver, numa nova vida. Ó Deus, nós cremos na Tua palavra, nós cremos em Ti, nós te pedimos que se cumpra nelas a Tua palavra, que diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, que aquilo que ficou para trás fique para trás, que elas comecem hoje uma nova história, porque com a Tua graça todos os novos começos são possíveis. Em nome de Jesus, Senhor, sara estas vidas, transforma estas vidas, que elas saiam daqui, Senhor, entregues na mão do Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito trabalhe nelas e as encaminhe para o lugar do propósito. Em nome de Jesus, aplaude ao Senhor Jesus por essas vidas.